Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ótimo. Bom, meu nome é Vanessa Yuri, eu sou a gerente de marketing da área da Huawei Digital Power aqui no Brasil. E, antes de mais nada, queria agradecer a participação de todos aqui conosco presente e dizer que esse é o nosso primeiro webinar de uma série de webinars que nós vamos fazer ao longo do ano. Então, sejam todos muito bem-vindos e obrigada mais uma vez pela participação. Como hoje nós temos um conteúdo extenso para ser passado no webinar aqui pelos nossos participantes, eu vou tentar ser o mais resumida aqui possível, já fazer as apresentações para a gente poder começar o nosso conteúdo. Hoje nós temos 2 participantes aqui da Huawei. O primeiro deles é o Cauê Oliveira, ele é o gerente de soluções, e também o Rodrigo Trigona, que é o gerente da Service, aqui da Huawei Digital Power. Então, meninos, se vocês puderem abrir a câmera para o pessoal ver vocês. O Cauê e o Rodrigo vão hoje, então, apresentar sobre boas práticas em operação e manutenção em usinas. É um tema de grande interesse do setor de utilities, e eles vão poder compartilhar os seus entendimentos aqui com vocês. Eu queria lembrar que a gente tem o nosso chat aqui no canto direito de vocês, então, por favor, usem o chat para poder fazer todas as suas perguntas. Ao longo da sessão, nós vamos tentar responder a grande parte das perguntas à medida do possível. Então, por favor, aproveitem. Só uma dica, quando for pergunta, vocês lembrem de colocar o ponto de interrogação, que a plataforma faz uma seleção automática das perguntas, e isso facilita para os apresentadores poderem responder as perguntas de vocês. Já respondendo a primeira, o webinar ele vai ficar gravado, eu vou passar depois o endereço do nosso canal no YouTube, ele fica gravado algumas horas depois de encerrada a sessão. A gente tem só um tempinho da plataforma poder fazer o download da gravação do vídeo, tá bom? Então, meninos, e outro lembrete importante, no final, após as perguntas e respostas, no finalzinho, vamos ter alguns minutos para responder algumas perguntas que eventualmente não tenham sido respondidas, a gente vai soltar um quiz premiado. Então, a primeira maior pontuação que nós recebemos vai levar um kit de brindes exclusivos da Huawei, tá bom? Então, fiquem com a gente até o final, para poder participar também. Então, meninos, eu vou deixar com vocês e eu volto no final da sessão. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Boa noite, pessoal. Vanessa, só me dá um retorno se está tudo em ordem com o áudio. Apareceu um sinalzinho aqui de sinal fraco. Pessoal, só para confirmar, está todo mundo me ouvindo, né? Tudo em ordem? Vamos lá, então. Perfeito, tá? Já recebi uns retornos aqui. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado, Vanessa, pela introdução. Então, hoje a gente traz um tema bem interessante, tá? Que tem sido aí bem revisitado pelos clientes, tá? Que são boas práticas de operação e manutenção, focado em GD e GC também, tá? Olhando aí mais as usinas de grande porte, tá bom? Avançando um pouco aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, então vamos passar brevemente sobre uma apresentação da Huawei. Acredito que a maioria de vocês já devem ter escutado sobre a Huawei em algum momento, tá? E depois a gente começa a entrar sobre as boas práticas, né, da gestão e da manutenção. Inicialmente a gente vai abordar um pouco de forma genérica, né, a operação e manutenção da usina como um todo, tá? E aí sim a gente vai mergulhando cada vez mais profundo aí na parte técnica, né, focando nos produtos da Huawei, falando sobre operação e manutenção dos produtos, né, boas práticas, falando sobre os principais erros e soluções, tá? Então, nessa segunda parte do webinar, o Rodrigo, né, o gerente de service, vai estar trazendo bastante casos reais, fotos, né, reais para vocês estarem assimilando o que a gente quer passar para vocês sobre boas práticas, né? São temas bem importantes para evitar os problemas futuros, tá? E aí, por fim, a gente finaliza explicando um pouquinho do suporte técnico da Huawei, procedimentos, protocolos e contatos, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade no chat e a gente vai respondendo conforme possível, tá?
Bom, entrando na parte da apresentação corporativa da Huawei, tá? Então, a Huawei é uma empresa global, tá? Está presente aí em mais de 170 países e regiões, tá? Uma empresa bem grande, mais de 197 mil funcionários, tá? No Brasil, é uma empresa que já está presente há 24 anos, então já está bem abrasileirada, né? Já tem uma base operacional bem sólida no país, isso é muito importante. A gente sabe da complexidade que é o Brasil a nível de logística, né, a nível de fiscal, então ter uma empresa com essa estrutura a nível nacional é muito importante, tá? Aqui é uma foto do prédio onde a gente fica em São Paulo, tá? Aqui fica toda a parte administrativa, fiscal, legal, né, a engenharia e comercial, tá? E essa é uma das warehouses da Huawei, que fica aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, onde fica toda a logística, não só de solar, né, para cobrir também todos os outros produtos da Huawei, mas aqui que a gente controla nossos spare parts, nossos produtos, para dar suporte a nível nacional, tá? Além de outras warehouses parceiras que a gente tem distribuído no Brasil para estar mais próximo dos projetos, tá? Aqui uma informação bem relevante, né? A Huawei, ela tem crescido muito nos últimos anos, tá? Ela saiu um relatório recentemente, onde mostra que a Huawei ela está entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, tá? Então isso é bem interessante, mostra o crescimento, uma empresa que se dedica muito ao R&D, né? A pesquisa e desenvolvimento. Isso faz com que ela esteja sempre aí entre as líderes de mercado de tecnologia, tá? E para o solar também, a Huawei tem desenvolvido muitos produtos. Final desse ano, provavelmente a gente vai ter novos lançamentos e sempre buscando trazer produtos de qualidade e de ponta para o mercado, tá? Então, como disse, a Huawei é bem grande, tá? São várias unidades de negócios dentro da Huawei. O setor onde a gente se encontra, né, que é o setor de renováveis, se chama Digital Power, tá? E dentro desse setor, né, a Huawei ela cobre todos os mercados de energia solar, tá? Desde a parte de residencial, né, que é o que a gente chama aqui de channels, né, os distribuidores, parte de comercial e industrial, tá? Utility scale, que é onde hoje eu trabalho aqui com maior foco, tá? São os produtos já para usinas de grande porte, tá? Ela tem também produtos para armazenamento, tá? Tanto residencial como também para utility scale, né? E aí entram os inversores off-grids, né? As aplicações aí de microgrid, que são bem interessantes e está sendo uma tendência aí a nível global, ok? Bom, entrando agora, né, no tema de hoje, tá? Falando sobre boas práticas de manutenção, queria puxar aqui alguns insights antes de a gente entrar na parte de produto com vocês, tá? É importante a gente lembrar que a manutenção, né, os cuidados com a manutenção, eles devem ser considerados já no início de construção da usina, até mesmo antes, né, na fase de desenvolvimento da engenharia da usina. Tá? Por quê? É nesse momento que você tem a oportunidade de selecionar alternativas, né, ou equipamentos com baixos índices de manutenção, né, equipamentos que você não tem ali uma manutenção muito pesada, que traga muitos custos no seu OPEX, tá? Durante a fase de desenvolvimento, você também precisa identificar os equipamentos que apresentam baixas taxas de falhas, né? A gente tem aí um portfólio muito grande, várias marcas, né, várias opções no mercado, mas é importante vocês analisarem os equipamentos que realmente tragam com confiança, né? E também identificar fabricantes que possuam uma estrutura a nível nacional, né, para questões de garantia. Então, isso é importante, porque são usinas aí projetadas para 25, 30 anos, né? É muito importante você ter o suporte de uma empresa local que tem estrutura de logística, que tem estrutura de suporte técnico, né? Se necessário, treinamentos, reciclagens. Então, isso é muito importante você identificar ainda na fase de desenvolvimento da usina, tá? E para a Huawei, né? Aqui a gente tem uma filosofia que a disponibilidade é o fator-chave para a produção de energia, tá? E são 3 fatores principais que a gente trabalha aqui na Huawei para manter essa disponibilidade a níveis mais altos, né? Por exemplo, primeiro a topologia, né? Então hoje a Huawei, a solução da Huawei é focada nos inversores tipo string, tá? Então são inversores que reduzem a quantidade de hardwares externos, né? No caso das combiners box, por exemplo, né? São equipamentos que não possuem fusíveis, ou seja, ela dispensa a necessidade de outros equipamentos que possam vir falhar e trazer custos aí para a operação, né, e manutenção, tá?
a questão, né, da baixa taxa de falhas, então são equipamentos que são todos testados, né, são 100% testados em fábrica, né, a gente tem aplicações, cases de projetos em condições climáticas bem agressivas, né, no deserto do Chile, em altas altitudes na Argentina, em ambientes salinos, tá? Então isso traz uma confiabilidade para a gente, né? Os laboratórios lá da fábrica da China são todos certificados, passam por todos os testes. Isso garante com que a gente mantenha uma taxa de falhas bem baixa, né? E o tempo de recuperação, que está ligado com a facilidade da manutenção do string, ou seja, nas falhas, né, nas necessidades de troca, você vai tirar um equipamento e colocar outro, né? E isso em pouco, talvez em minutos ou poucas horas, você consegue substituir um equipamento. E quando acontece a perda, você não vai perder uma parcela muito grande de potência ali da sua usina, né? Vai ser uma parcela pequena, né? O resto vai continuar funcionando de forma normal e você recuperando esse inversor de maneira mais rápida, você aumenta a sua disponibilidade, tá? São os fatores que a gente considera hoje chaves para manter aí uma boa geração, ok? Então a parte técnica é muito importante, mas não é tudo, tá? Aqui eu trago uma analogia com, né, até trouxe aqui uma foto do guia PMBOK, né, o livro de gestão de projetos, tá? Porque dentro da gestão de OIM, né, a gente pode considerar, na verdade, a gestão de OIM como a gestão de projetos, né? Existem as áreas de conhecimento da gestão de projetos que podem e devem ser aplicadas na gestão do OIM, tá? O primeiro aqui é a gestão de escopo, né? A gestão do escopo do OIM é muito importante, é ela que vai definir, né, quais são os recursos financeiros que você precisa, quanto você deve cobrar para o cliente, recursos humanos, equipamentos, máquinas, né? Então, a gestão do escopo de uma usina de utility scale, por exemplo, deve ser bem estudada antes de você colocar em prática, né? A questão da gestão do cronograma, ou seja, você tem diversos equipamentos de diversos fabricantes, então você precisa conhecer qual que é o plano de manutenção preventiva de cada componente, cada equipamento, né? Fazer um plano, uma gestão de cronograma né, de forma com que você respeite ali os requisitos de garantias do equipamento, né? Gestão de riscos, gestão de custos, a gestão de comunicação também, na minha opinião, é muito importante, né? Você tem que estar o tempo todo informando os seus indicadores para o proprietário da usina, você tem que fazer interface com a concessionária de energia, de novo, né, vários fabricantes ali, né, de vários componentes numa usina, então você tem que conhecer o protocolo de cada fabricante, como é que eu aciono a garantia de um módulo, como é que eu aciono a garantia da Huawei, como é que eu, né, desenvolver um plano de emergência numa necessidade ali de correção, tá? Então a gestão da comunicação é muito importante, né, e a gestão da qualidade, tá? Então, para quem não conhece, sugiro dar uma estudada nessas áreas de conhecimento que acredito que podem agregar bastante na gestão e operação da planta de vocês, tá? E o que a gestão do OIM impacta no nosso LCOE, né, no nosso PPA, que são os preços, né, os acordos de venda de energia, no retorno sobre o investimento, tá? Então eu trouxe uma fórmula que acredito que vocês já devem estar bem familiarizados, né, que é a formulazinha do LCOE, basicamente representa aqui qual que é o custo da produção da sua energia, né? Então, com base nisso, você vai desenvolver ali o seu valor de venda, né? Vai fazer os seus cálculos de retorno sobre investimento. E a gente vê que dentro dessa fórmula, né, está presente ali o CAPEX, que basicamente é o custo dos ativos da construção da usina, né? E também está presente o OPEX, ou seja, né, o custo da manutenção, o custo de manter aquela usina, ela vai interferir diretamente no nosso custo nivelado de energia. Se eu tenho um OPEX muito alto,
Voltou? Pessoal, me desculpem, tá? Na verdade, surgiu uma viagem de emergência aqui, eu tô num hotel, então tá oscilando um pouquinho. Eu vou desligar minha câmera, tá? Só para ver se dá uma aliviada. E só me confirmem aí, por favor. Alguns já me falaram que voltou, só esperar mais gente confirmar que tá tudo em ordem. Perfeito, parece que agora tá ok. Desculpem, tá? Continuando, tá, pessoal? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Alguns segundos, tá? A gente estava comentando aqui sobre o impacto, né, da gestão do OIM nos indicadores aí, no LCOI, né, nos preços de energia, no retorno sobre investimento, tá? Então, dentro do OPEX, né, tem algumas considerações técnicas que nem sempre são levadas em consideração durante o desenvolvimento, tá? Então, aqui embaixo a gente pode ver com mais detalhes, né, a questão dos defeitos nos equipamentos, degradação precoce dos módulos ou derating dos inversores. Então, vocês vão ver aqui alguns casos práticos que o Rodrigo vai trazer, onde a falta de manutenção estava interferindo no resfriamento do equipamento, né, na troca de calor. Isso aí estava ocasionando um derating de potência e o cliente não estava, né, entregando a energia que ele esperava entregar. Então, isso, ao longo prazo, com certeza vai afetar bastante, tá? A questão de identificação tardia de mismatch em strings, então a gente vê já aplicações de módulos bifaciais, então isso aumenta os índices de mismatch, né? A gente tem diferentes níveis de albedo do solo, diferentes inclinações, isso vai ocasionando o aumento aí dos mismatch de forma natural, tá? E a aplicação dos inversores strings, por eles possuírem várias MPPTs, você consegue minimizar isso a longo prazo, tá? Outro fator bem importante, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, é a questão da curva V, né? Os inversores da Huawei já são preparados para a aplicação da curva V de forma remota, né? Isso é um software embarcado que você pode estar utilizando, e também você consegue já de forma precoce encontrar possíveis falhas e corrigi-las já no início, né? Não deixar que isso a longo prazo afete a produção da usina, tá? E por último ali, mas também bem importante, a questão dos atrasos para substituir os equipamentos defeituosos, né? Ou seja, de novo aqui a gente falando da disponibilidade, como é importante para as usinas, né, fotovoltaicas manter a disponibilidade alta, né? Ou seja, você está gerando ali, aproveitando o máximo possível o seu período disponível de geração, tá? Isso está relacionado à complexidade de reparo dos equipamentos. É um equipamento muito complexo, precisa às vezes ali de esperar uma peça chegar ou uma mão de obra especializada, tá? Isso pode não, vai impactar diretamente aí na performance da usina, ok? Eu trouxe aqui também algumas referências bibliográficas, tá? Infelizmente eu não encontrei nenhuma nacional. Se vocês conhecerem algum guia prático aí de operação e manutenção nacional, quiserem compartilhar no site com todo mundo, eu agradeço, tá? Mas eu tenho utilizado aí ultimamente essas duas guias, tá? São guias que vocês conseguem baixar diretamente na internet, tá? Não precisa comprar, é fácil acesso. Tá? Um é um guia europeu, tá? De boas práticas de operação e manutenção. Basicamente, são vários fabricantes que se reúnem e fazem um compilado das informações e boas práticas, tendências de tecnologia. Por exemplo, nesse aqui já estão falando sobre a utilização de drones nas usinas, né? E esse outro aqui, que é americano, tá? Foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos, em 2018. Não sei se já houve alguma atualização, tá? Mas essa é a terceira edição, e também fala aí sobre boas práticas, também já está fazendo um adendo do sistema de armazenamento, tá? São bem interessantes esses documentos, sugiro que vocês acessem e leiam, tá? E lógico que temos também as nossas normas, que servem como base, né? A norma, por exemplo, a 16274, né, que fala ali sobre os ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação, avaliação de desempenho, não aprofundam tanto, né, mas são normas importantes que vocês devem conhecer, ter acesso para a parte de energia solar fotovoltaica, ok? A gente não podia deixar de falar de segurança, tá? Como boas práticas, na verdade não é boas práticas, aqui já deveria ser algo, né, mandatório, mas é importante, pessoal, conhecer bem os equipamentos com que vocês estão trabalhando, ler os manuais, né?
se dedicar um tempo ali para estudar, consultar os fabricantes, fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, né, buscando informação, tá? Então isso é muito importante, tá? A tecnologia está avançando muito rápido e a gente precisa estar atento. Lembrando, né, que mesmo com as chaves seccionadoras do inversor, a chave CC desligada, ainda tem tensão nas strings, né, tensão de circuito aberto, então dependendo do tipo de manutenção e intervenção que vocês forem fazer, façam durante a noite, ok? Certifiquem-se que todas as pessoas na equipe de vocês estão com certificados em dia, com os treinamentos em dia, NR10, NR35 se necessário, o módulo CEP da NR10, né, para sistema de potência, tá? Isso é muito importante, principalmente os gestores, né? A gente sabe aí que possíveis acidentes, né, podem virar até problemas jurídicos, né, podem virar, enfim, problemas mais sérios, então se atentem muito a essa parte de documentação e treinamentos, tá? E aí que, como boas práticas, né, sempre tem um checklist de todos os EPIs, verifiquem os CAs, né, se estão válidos, façam um checklist de todas as ferramentas, instrumentos, controlem a calibração dos equipamentos, tanto mecânico quanto os elétricos, né, os instrumentos de medição, perdão, tá? Isso é muito importante também como boa prática aí para vocês manterem uma qualidade na gestão da operação e manutenção, ok? Então, entrando agora um pouco na parte produto, tá? Aqui tem um resumo bem genérico, né, da solução da Howe, tá? Então, basicamente, a gente hoje vem com os inversores da topologia string, tá? Para a parte de GC, também a Howe oferece os centros, né, de média tensão, tá? Que vai levar aqui de baixa para média tensão, já vai conectar na rede 34,5. Então, é um container que possui todas as proteções, disjuntores, sistema de monitoramento, tá? É um sistema bem prático, né? Bem plugin mesmo, de se conectar em campo, tá? Um ponto bem interessante, tá? Que os inversores já possuem a tecnologia de comunicação PLC, que é o que a gente chama aqui de M-Bus, tá? Então, isso dispensa a necessidade ali de utilizar cabos de comunicação entre inversor e data logger, tá? Isso reduz lá a questão do CAPEX, reduz também a questão de manutenção, né? Problemas de falhas nesses circuitos de comunicação, né? Eu já vi muita descarga atmosférica influenciando na comunicação, queimando as placas de comunicação, os data loggers, né? Então, essa parte de comunicação PLC é bem interessante, bem legal, tá? E todo o sistema de monitoramento através das plataformas de monitoramento local e remoto, tá? Que a Huawei também pode oferecer, ok? Basicamente para GC e para GD, tá? A gente está trabalhando hoje com 2 modelos, né, que é a versão 215, tem outros modelos menores, são utilizados também em GD. Quando a gente fala de GC, esse é o carro-chefe, né, esse é o produto carro-chefe hoje, que é o inversor de 215, tá? A gente tem 2 versões, que é o H0 e o H3. A principal diferença está basicamente no nível de corrente de curto-circuito, né? O H0 possui uma corrente um pouco menor, tá? Então são para módulos ali de até 15 amperes de corrente curto-circuito, tá? É um inversor que tem 18 entradas, 9 MPPTs, ok? E vocês conseguem ver um pouquinho da apresentação da conexão dos das strings, né? As chaves seccionadoras. E a versão H3, que basicamente vai mudar aqui a corrente de entrada, né, uma corrente maior para módulos aí acima de 15 amperes, tá? Nesse caso, um inversor com 3 MPPTs, né, e 15 entradas, ok? O hardware basicamente externo é o mesmo, né, o que vai mudar ali é as entradas do lado CC, ok? E na parte de monitoramento, esses são os principais hardwares que a gente oferece, tá? O primeiro aqui, ele é utilizado em GDs menores, né? Que é o que a gente chama aqui de Smart Dangle, que é um dispositivo que a gente controla, conecta no inversor, né? Ele consegue monitorar até 10 equipamentos, então, vamos supor, 9 inversores, eu vou fazer o daisy chain, né? Com o cabo RS485, e o último inversor eu vou ter esse Smart Dangle conectado, ele já vai ler todos os 10 inversores e se conectar à plataforma de monitoramento, tá? O segundo aqui é um adaptador USB,
onde eu posso conectar no inversor ali, ele vai criar uma rede local, isso para acessar o inversor de forma local, né? A gente utiliza o aplicativo SAN 2000, ok? Ou também eu posso utilizar um cabo USB, conectar direto no inversor, abrir o aplicativo e fazer ali o acesso local, tá? Isso seria os primeiros níveis de acesso ao inversor, né? Acesso local. Depois, já para aplicações maiores, a gente utiliza o Data Logger, né? Que é o Smart Logger 3000B, ok? Esse Data Logger ele pode comportar aí até 150 inversores, ele tem a comunicação PLC, M-Bus, tá? Possui ali várias entradas digitais, analógicas, você consegue também adicionar outros sensores e dispositivos da sua usina, tá? E aí, por último, a gente vem com o Smart Accu, tá? Esse Smart Accu, basicamente, ele é um painel onde ali dentro tem o logger, né, o 3000, tá? E alguns outros componentes que facilitam já a instalação em campo. Então, toda a conexão entre o painel de baixa, né, e o data logger, onde vai ser feita a comunicação via PLC, via M-Bus, já tem os hardwares, os disjuntores, as proteções aqui dentro integradas, os DPS, né? Essa parte do lado aqui, onde tem aqui uns riscos, tá? Aqui é onde a gente encaixa os módulos anti-PID, ok? Então também tem essa possibilidade. E também já tem toda a parte ali, o espaço para conexão com a fibra ótica, né? No caso, com escada local da usina. E através dali você já vai enxergar todos os inversores, vai enxergar todas as estações de média tensão, os sensores, ter acesso 100% aos parâmetros de controle de reativos, etc, tá? Não vou aprofundar muito, que o Rodrigo vai trazer algumas imagens desse software, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui, de forma geral também, as 3 plataformas que a gente utiliza, tá? Então, para acesso local no inversor, a gente utiliza o aplicativo SAN 2000, tá? Eu não sei se vocês conseguem aí escanear e baixar o aplicativo, mas se não, entra no Google, procura pelo manual da Huawei, vocês já vão encontrar esse QR Code para baixar o aplicativo, tá? Depois tem o acesso via Logger, então o próprio Logger ele tem uma interface onde a gente normalmente utiliza ali para fazer principalmente o comissionamento de usinas grandes, né? Então a gente faz toda a parte visual em campo, depois acesso Logger, ali eu consigo já enxergar todos os equipamentos que estão conectados na mesma rede do Logger, e aí com poucos cliques fazer toda a parametrização e comissionamento dos inversores, tá? Além de baixar relatórios, curvas e etc. Ok? E também, por último aqui, a parte de monitoramento remoto, né? Que é o que a gente chama de NetIco, 1000S. Então aqui eu também consigo acessar todos os parâmetros da usina, todos os inversores, os equipamentos, todo mundo que estiver conectado nos loggers, você consegue fazer esse acesso de forma remota, tá bom? E também através do NetIco, que a gente utiliza para poder realizar o diagnóstico de curva IV, tá? Então todos os inversores da Huawei já são compatíveis com curva IV, basta você ter acesso ao software e vai conseguir realizar o diagnóstico, tá? Mais para frente a gente vai mostrar um exemplo ali de relatório, né, que o sistema gera para a gente já identificar as falhas, os problemas nas strings e etc, tá? Então, continuando falando da curva IV, tá? Hoje a curva IV, né, a forma tradicional de fazer, basicamente, o pessoal ia a campo, né, desconectar algumas strings das combiner box ou dos inversores, conectar numa maleta, né, realizar ali o diagnóstico. Isso aí vai ser compilado, né? Esses dados vão ser compilados em provavelmente ali um disco, um pendrive, alguma coisa assim. Depois você precisa descarregar tudo isso numa máquina, tratar os dados para poder analisar cada um deles, né? E aí sim começar a identificar os possíveis problemas. Então, é um sistema que toma, né, uma metodologia que toma muito tempo. É impossível fazer inspeção 100% hoje em usinas de GC, né? Levaria aí meses para poder fazer, então o pessoal tem feito por amostras, né? E fora que também aumenta o risco, né? Porque você vai estar ali o tempo todo desconectando strings, né, que estão energizadas, vai ter uma pequena perda de energia. Então, esse método tradicional hoje já não está ficando tão viável, né? Principalmente porque já existem soluções inteligentes no mercado, como um diagnóstico inteligente da Huawei, onde com poucos cliques, né, de forma remota, você pode estar lá num escritório em São Paulo, sua usina no Nordeste, você consegue executar a curva IV,
né, você já vai receber ali em poucos minutos, né, a gente até tem aqui uma referência, ou seja, cada 15 minutos eu consigo rodar 100 megawatt de potência, tá? E não só receber os dados, como já receber um relatório completo, com detalhes de número de série do inversor, número da string, curva, e já começar a me preocupar mais em como resolver o problema, em vez de me preocupar em tratar os dados de forma correta, tá? Então, a Huawei, nesse caso, ela traz bastante conceitos, né, de inteligência artificial, né? Então, ela vai aprendendo com as curvas, ela já tem ali no banco de dados modelos, né, de curvas, por exemplo, ela tem já, né, qual que é a curva que representa uma falha num diodo, qual que é a curva que representa uma falha de trinca no módulo. E ela vai comparando essas curvas que ela fez a medição com esse banco de dados, então ela já consegue trazer para você uma sugestão de correção da falha, né? Então, realmente, você vai para campo direto no ponto que você precisa atuar, não precisa fazer uma varredura local na usina, tá? Essa aplicação é bem interessante e ajuda muito, principalmente naquele momento logo depois do comissionamento, né? E depois ali, durante a operação da usina, tá? Então, pessoal, basicamente essa era a primeira parte, tá? Falar um pouco do produto, um pouco das tecnologias, das boas práticas. E aí agora eu passo a bola então para o Rodrigo, que vai trazer um pouco da parte de operação, casos reais, né? Tem bastante foto curiosa aqui para a gente ver e entender aí o que é o certo, o que é errado, o que a gente deve evitar, ok? Obrigado e, Rodrigo, pode assumir aí, fica à vontade. Tudo bem ou está muito baixo para eu falar um pouco mais alto? Talvez você puder responder se está escutando. Ah, tá bom, que bom. Vi aqui já. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos. Sou o Rodrigo, sou gerente de serviço da Huawei. Essa próxima etapa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os inversores para quais são as melhores práticas, algumas dicas que a gente vê que a gente pega frequentemente de dúvida dos clientes. Então, para começar aqui, eu queria apresentar esse inversor, que o Cauê já apresentou, o 215, mas ele também serve para outros modelos da Huawei. Esse é um inversor, ele não tem uma tela LCD, a gente teve um modelo antigamente que tinha uma tela LCD, hoje os inversores, eles têm LEDs, que são indicativos do estado do inversor. E com isso, a gente já consegue entender um pouco como está o inversor. Então, a gente tem basicamente 4 LEDs nesse inversor. O primeiro LED, onde a gente vê uma luz contínua, a gente pode chamar dele do LED CC, onde a gente verifica a nossa corrente contínua do inversor. Já o nosso LED 2, onde a gente tem um tio, a nossa corrente alternada. O terceiro LED desse inversor, ele é sobre a parte de comunicação com o Smart Logger, que a gente tem. E o quarto inversor que a gente chama de alarme. Quando a gente está numa usina, a gente consegue acessar esses inversores pelo nosso aplicativo SAN 2000. O Cauê já apresentou ali em cima, mas para baixo eu vou também falar um pouquinho sobre ele. Mas já visualmente a gente já consegue entender se a gente vai ter um problema ou não. O LED 1, quando a gente tem ele fixo, significa que o nosso inversor está com a corrente contínua ok. Se ele está apagado, a gente não tem a corrente contínua mínima. Esse inversor ele é um modelo que ele precisa de 500 volts CC para que possa rodar. E aí eu já trago uma coisa interessante, que é uma dúvida que sempre acontece quando a gente tem os clientes, que eles perguntam como ele faz a configuração. A configuração desse inversor ele é feito totalmente com a parte CC. Então, uma vez que eu tenho o CC dele com a luz ligada e a chave seccionadora dele virada, eu já consigo fazer a configuração desse inversor. Então, na parte de operação, ele é extremamente simples, porque a gente consegue deixar uma usina pronta para operação, para quando bater a parte CA dela, antes mesmo de ter o CA. Então, a gente diz que a gente faz um comissionamento sempre antes, para que já esteja ok. E já quando eu tenho o meu primeiro LED e o meu segundo LED ativos, significa que o meu inversor está na rede. Mas aí a gente sempre lembra um pouco as pessoas que não é porque ele está apagado que eu já posso, se o meu CA estiver apagado,
que eu já posso mexer no meu inversor automaticamente. Ele é um indicativo que o meu CA, se ele estiver apagado, o LED 2 estiver apagado, não tem o CA, mas sempre a gente tem que lembrar o que o Cauê falou, que é a parte de segurança. Então, sempre quando a gente vai mexer nesses inversores, a gente sempre leva um multímetro, um alicate, um perímetro, para que a gente possa fazer uma operação segura dos nossos inversores. Já quando eu tenho, por exemplo, o meu LED 1, LED 2 fixo e o meu LED 3 piscando, significa que ele está em funcionamento e ele comunica com o meu Smart Logger, ou seja, ele tem uma comunicação. Se ele estiver desligado, significa que ele não está comunicando com o meu Smart Logger. E o LED 4, ele é um LED que vai me indicar um alarme. Então, um exemplo, eu tenho o meu LED 1 fixo, o meu LED 2 piscando e o meu LED 3 CA que está em vermelho. Significa que eu estou com um alarme. Como que eu vou saber esse alarme? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que o inversor ele tem alarmes, ele tem uma lista de alarmes em que ele já te dá a razão desse seu alarme, como ele também te dá a possível solução. Então, visualmente, a gente já consegue, olhando pelo inversor, saber se ele está em funcionamento ou não. E aí a gente já vai para o próximo passo, que é entender como solucionar um problema de um inversor. E voltando um pouquinho aqui para o início, a gente tem também como que o nosso inversor opera. Então, o nosso inversor, ele tem alguns modos operativos. Então, ele pode estar conectado, ou seja, ele vai estar em funcionamento, que ele vai ter as condições de CA e CC necessárias para que ele opere. E já a gente pode ter um modo que ele estaria em shutdown, que a gente chama que é desligado, que ele está desligado ou por um comando ou então por uma falha. Ou, então, o terceiro modo de operação dele, ele vai estar em standby. O modo em standby, ele existe quando eu não tenho, não tenho a condição, por exemplo, de CC ou que ele esteja apto para gerar. Então, ele vai ficar em espera até que atue. E como que ele entra em modo de funcionamento? Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem que esse inversor, antes dele operar, ele tem 3 passos antes dele operar. Ele primeiro, quando ele vai operar, ele vai começar a verificar se as condições CC da nossa rede, se elas estão ok ou não. O que quer dizer a condição CC? Então, a gente tem aquela tensão mínima que eu falei de 500 volts. Esse inversor, ele primeiro vê se tem aí radiação, um status dele é verificando irradiação. Tudo isso é possível acompanhar no inversor pelo aplicativo ou até pela plataforma remota. Ele verificou se tem a condição CC, ele vai para o próximo passo, que é verificar o isolamento do cabo solar. E nessa etapa é onde a gente pega muita falha na parte construtiva de OIM. Então, por isso que é importante a gente ter um OIM que tenha as ferramentas para a gente poder verificar. O que normalmente a gente tem na falha de isolamento de cabos? Essa falha acontece muito quando a gente está naquela parte iniciando a operação de uma usina, na parte de a gente passa da construção e vai começar a iniciar a usina. Os casos mais comuns que a gente tem é que a gente tem o cabo CC, que é o cabo solar, que ele está danificado, ou seja, a capa dele, a proteção externa dele tem algum tipo de dano, ou então a gente tem os conectores CC que estão com algum defeito. Então, o inversor, ele vai, antes de rodar, ele também verifica o isolamento. Ele vai verificar o isolamento dos cabos solares contra o terra. Pode ser uma falha do meu cabo solar ou no nosso cabo de aterramento que não está correto. A gente pode ter algum problema no aterramento. O que a gente sugere é sempre que a pessoa tenha uma forma de medir a resistência de isolamento, mas que também ela cerque toda a usina dela, verifique todas as conexões para encontrar onde está esse ponto de defeito. Uma vez que a gente tem o isolamento desse inversor, que ele passou nessa etapa, a gente tem a nossa próxima etapa, que é verificar a condição CA. Então, o que esse inversor precisa para ele partir? Ele precisa de uma referência da rede CA. Então, ele vai precisar de uma tensão e de uma frequência. Às vezes, as pessoas acabam perguntando que se você ligar o CC dele, ele acaba tendo CA. Não, ele se comporta como uma fonte de corrente. Ele vai precisar sempre da referência da sua rede para que ele possa gerar possa gerar. Então, ele não vai ter CA quando você liga o CC. Então, ele vai verificar o CA e, por último, ele vai estar na rede funcionando. Então, esses são os modos operativos. Toda essa parte operativa dele, se ele tiver uma falha, ele vai gerar um alarme para a pessoa. E a pessoa vai conseguir verificar em qual etapa ele falhou.
E aqui um pouco como que a gente consegue verificar essa falha. Então, para a gente verificar essa falha, a gente pode acessar o nosso inversor localmente pelo aplicativo Sun 2000, ele pode ser escaneado por esse código, vai ficar disponível para vocês. Ou se ele já estiver conectado numa plataforma, a gente consegue ver pela plataforma de gerenciamento remoto também, sem problema nenhum. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas já adianto para vocês, o Sun 2000 ele é um aplicativo que ele é feito para um acesso local para os nossos inversores de utility scale, para os nossos inversores de maior porte. Então, vocês podem conectar com o cabo USB do celular, se você tiver um Android, diretamente na porta USB, que está localizada embaixo, nesse círculo vermelho, ou pelo adaptador WLAN que o Cauê apresentou. Existe um antigo também Bluetooth, ele também funciona se precisar acessar, para quem já tem equipamentos há mais tempo. Esse conector também funciona em todos os modelos. Já para sistemas iOS, é obrigatório você usar esse adaptador, ele não aceita conexão com cabo. E aqui falando um pouco dos parâmetros, quando a gente acessa o nosso Sun 2000, tem alguns parâmetros que são importantes a gente saber, que a gente tem na aba de manutenção. Só um segundo aqui. Esses parâmetros, que a gente tem algumas funções que são muito importantes para o dia a dia, para a gente conseguir resolver os problemas e entender os problemas. Um desses parâmetros é o download do log do inversor. Mais para frente, no final, eu vou explicar para vocês como é aberto uma garantia e esse log que a gente está vendo nessa página aqui, que está disponível na aba de manutenção do aplicativo, a gente consegue verificar o que está acontecendo no nosso inversor e os problemas que estão nele. Isso é essencial para a gente poder abrir uma garantia com a gente. A gente também tem a parte de iniciar e desligar o inversor. E aqui eu já trago uma informação importante para vocês. Quando a gente fala em ligar e desligar o inversor, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente manda uma ordem de desligar o inversor, essa ordem ela não vai deixar o inversor iniciar sem que ele envie uma ordem de início. A gente tem casos que às vezes algumas pessoas desligam e ficam com medo de ele inicializar sozinho, mas uma ordem de desligar o inversor sempre vai ser soberana. Ele só vai permitir que o inversor inicie após que você envie um comando manual nele para iniciar. E também essa é uma ordem importante que para ser usada, ela tem que ser usada toda vez que a gente vai fazer algum tipo de manutenção do nosso inversor. Como eu já falei, o nosso inversor ele é uma fonte de corrente. Então, sempre que eu for fazer ele, eu vou dar uma ordem de desligar esse meu inversor, para que ele corte a corrente que ele está gerando na minha rede, para que ele não opere esse inversor com uma corrente. Quando eu tenho uma corrente, principalmente quando a gente fala até de conexões CC, eu vou CA também, a gente tem o mesmo caso, mas a gente lembra sempre do arco que você pode abrir. Então, nunca vou fazer nenhum tipo de operação com o meu inversor ligado. Esse segundo comando aqui de desligar o inversor é extremamente importante para quem vai fazer um OIM. Sempre que você for mexer no inversor, fazer ou desfazer conexões, a gente vai desligar esse inversor para que a gente possa operar ele. E a gente tem também aqui a parte de ajuste de energia, caso seja necessário, numa troca de inversor. Algum overview sobre a parte de manutenção. E aqui nessa aba eu deixei uma informação que é onde a gente consegue ver os alarmes. Então essa aqui é a página principal do nosso Sun 2000. A gente estava ali na parte de manutenção, que é essa aba do canto direito ali. E quando a gente quer ver os alarmes dele, para a gente entender por que está aquela luz vermelha, a gente consegue acessar ele. Nessa segunda imagem, vocês podem ver na parte superior onde eu tenho um alarme ativo. Esse alarme ativo, ele vai me mostrar os alarmes que estão no meu inversor. A gente vê aqui que o alarme que está mostrando aqui, ele é uma perda de cadeia fotovoltaica. O que esse alarme significa? Caso eu não saiba, eu vou clicar nesse alarme, o próprio aplicativo, ele vai me dar um ID da minha causa desse alarme, e ele também vai me falar como que eu posso solucionar esse meu problema. Então, ele fala a possível causa e a possível solução. O que é uma perda de cadeia? Uma perda de cadeia é que a gente pode configurar nesse inversor para que ele me gere alarmes para falar quando eu tenho alguma desconexão da minha string. Então, lembrando o que o Cauê apresentou, esse inversor é um tipo string, e a gente tem um monitoramento tipo string. Isso é muito importante quando a gente vai falar de um OIM eficaz, porque eu tenho noção dos dados. Eu vou depois mostrar para vocês uma tabela
em que fica bem interessante para quando a gente tem usinas maiores, a gente conseguir tratar os dados de uma forma que a gente deixe cada vez mais eficaz a nossa manutenção e mais precisa. A gente consegue ir direto no erro. Tudo isso a gente consegue complementar também com o uso de curva IV para que a gente entenda como está a saúde da nossa planta. Só passar aqui. Então, agora, esse mesmo aplicativo que a gente usa, a gente consegue também utilizar o Smart Logger. O que é o Smart Logger? O Smart Logger, ele concentra os meus inversores e ele permite também que eu acesse a minha nuvem. Quando a gente fala do modelo 215, o usual é que a gente instale com o Smart Logger para que a gente tenha mais inversores, que a gente tenha acesso a todos esses inversores pela nuvem também, para que a gente possa monitorar. O Smart Logger, ele tem dois modelos, ele tem o 3000A e ele tem o 3000B. A diferença do A para o B é que o B permite a comunicação M-Bus, que é a comunicação pelo cabo de força sem precisar RS-485 e RS-485. Já o 3000A ele permite somente a conexão em RS-485. Então, eu também consigo acessar o meu Smart Logger usando o meu aplicativo. Ele possui um Wi-Fi interno para que a gente possa acessar esse Smart Logger e ver as informações, ou pela nossa página da web. E aí, como que a gente faz para acessar esse Smart Logger? A gente simplesmente só precisa de um notebook ou um computador que conecte a esse Smart Logger e eu faço a minha configuração da minha faixa de IP para a mesma faixa dele. Ele tem duas portas e aí a gente tem um erro muito comum que acaba acontecendo. Esse Smart Logger ele possui uma porta WAN e ele possui uma porta LAN. Então, o IP padrão dele vai depender em qual que a gente está conectando. O IP da WAN dele é 192.168.0.10, e se eu for usar este IP, eu vou configurar o meu computador para a mesma faixa, somente mudando os meus dois últimos dígitos. E não pode esquecer que muita gente acaba errando, que eu tenho que abrir uma página da web, um Google Chrome, um Firefox para acessar, eu tenho que digitar https:// para poder acessar. Uma vez que eu acessei esse Smart Logger, eu já saio daquele nível 0 que eu digo e eu já consigo subir um nívelzinho. Então, eu vou estar um nível acima e ao invés de estar na frente do inversor, eu vou conseguir ver todos os meus inversores por um computador. E eu consigo fazer tudo que eu faria na frente de um inversor por vez, eu faço em um equipamento de uma vez só. Então, aqui a gente já tem uma página completa de como é o nosso Smart Logger. Nessa página inicial, o que a gente já consegue ver? A gente conseguiria ver a quantidade de inversores que a gente tem, a potência que está disponível aqui, a potência que ele produziu do dia, ele estaria dizendo aqui. No canto direito, que vocês podem ver, a gente já consegue ver o número de alarmes. Então, aqui eu tenho 34 alarmes. Essa planta é uma planta que estava desligada, os inversores só estavam sendo configurados. Já tenho 34 alarmes. Se eu clicasse nesse alarme, eu conseguiria também ver os meus alarmes, o que significa cada um. E eu tenho algumas informações adicionais aqui. Além de ver os alarmes, eu também consigo ver uma informação que é muito importante, que eu consigo ver todos os meus equipamentos. Então, no Device Running Info, a gente consegue verificar todos os nossos equipamentos e a gente consegue exportar em uma tabela. E o que é legal para quem quer deixar o OIM mais eficaz? Eu normalmente baixo essa tabela e no próprio Excel eu coloco um esquema de cores para entender onde está meu problema. Então, em azul, você tem as suas strings, que você vê informação por informação, que estão melhores. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem todas as strings que estão conectadas aqui. Então, você tem as suas 18 strings nesse caso. Você vai ter a tensão da sua string 1 a 18. Aqui embaixo, a gente vê, na segunda imagem, que você tem as correntes de todas as suas strings também, das suas 18 strings nesse caso. E a gente pode fazer um esquema de cores. E o que a gente já consegue ver nesse esquema de cores? Por exemplo, na imagem de baixo, a gente consegue ver as vermelhas que elas estão com 0. O que significa quando eu tenho uma string que está com corrente 0? Que essa string não tem conexão. Então, eu já consigo ir a essa string e verificar o que está acontecendo que não tem uma conexão nessa minha string. E você já direciona certo. Toda essa tabela, ela está direcionada exatamente com os nomes de conexão que estão no inversor. Então, se o meu 0 estivesse na posição 16, embaixo do inversor, eu verifico qual que é a minha string 16, para que eu possa ir à minha string 16 e verificar o motivo que está sem corrente. Pode ser que abriu um curto no meu seriado,
pode ser que alguém desconectou ela, esqueceu de conectar. E isso tudo, o que acontece? A gente sempre lembra que para que a gente gera energia? Para a gente ou abater na nossa conta, ou a gente vai vender no mercado, e isso são receitas que vocês deixam de receber. Então, uma string pode não parecer muito, mas você imagina você deixar essa string desconectada a um longo prazo. O tanto que isso está fazendo uma diferença no seu retorno do seu investimento. Então, é importante que tenha esse acompanhamento. Quando a gente fala sobre verificar isso, seja de forma remota ou até pelo Smart Logger, existe uma facilidade do que você verificar inversor por inversor. Então, você consegue verificar todos, ele te gera todo o alarme e te mostra o status de todos. E a mesma aba do Smart Logger, a gente consegue verificar aqui também o status de todos os inversores. Nessa aba aqui do lado, vocês veem que vocês têm diversos inversores e ele me aparece por cores também. Verde, ele vai me falar que é um inversor que está ok. Amarelo, ele vai ser um inversor que ele está em pausa ou que ele está com algum defeito. Então, ele provavelmente é um inversor que está defeito. Se vocês olharem na parte superior, vocês veem que vocês têm um alarme. Então, provavelmente esse inversor é um defeituoso. Não é que ele foi parado. Amarelo poderia ser pausa também, mas nesse caso é defeito. E cinza é um inversor que está sem comunicação. O inversor sem comunicação pode ser que alguém desligou esse inversor e acabou não ligando. Isso pode acontecer. E aqui, nessa informação, a gente consegue ver aquela tabela, só que de forma individual. Então, se você quiser ver naquele inversor as informações em tempo real, você consegue. Ele vai atualizando isso aqui em tempo real. Então, aqui na primeira linha, se vocês conseguirem ler, você está vendo até o device status. Device status está on grid. On grid é porque a gente está com o inversor funcionando, ou seja, ele passou naquelas nossas primeiras etapas de verificar CC, verificar isolamento e rede social. E aí ele consegue exportar para a rede. Se eu tivesse algum problema, ele me aparece no próprio status aqui, se ele está shutdown fault, ou seja, uma falha, ou se ele está até com self-derating. A gente vai falar depois um pouquinho sobre derating, que a gente acaba tendo problemas, às vezes, por uma má manutenção, a questão de não respeitar os espaços do inversor ou vegetação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pablo, respondendo a sua pergunta, você consegue sim verificar de forma remota as informações do seu inversor na plataforma. A gente tem duas plataformas, tem o Fusion Solar e a gente tem o Netico. A gente normalmente direciona o Smart Logger no Netico ou no Fusion Solar também, mas você consegue ver essas informações sim na plataforma remota. O Smart Logger, já tocando nesse tema, ele seria um acesso local, o Fusion seu acesso remoto para verificação. Uma outra ferramenta interessante, que às vezes acontece quando a gente não está no acesso na nuvem, a gente passou o fim de semana, um exemplo, e teve algum incidente que meu inversor parou de funcionar. Então, eu consigo consultar também os alarmes históricos. Eu poderia consultar alarmes de mais de um ano e ver todo o histórico que aconteceu. Por que isso é importante? Às vezes a gente vai ver na nossa produção de energia de um dia para o outro, e a gente vê que a gente teve um gap. Talvez era para a gente ter produzido uma energia, sei lá, 20 megawatt-hora, e a gente produziu bem menos. O que aconteceu? Então, a gente vai partir para uma análise. A gente pode verificar se os inversores tiveram algum alarme ou não. Eu consigo verificar a curva de geração de cada inversor, ele fica salvo no Smart Logger, e a gente consegue fazer toda essa consulta aqui. Uma outra facilidade também que a gente tem com essa ferramenta é porque a gente acaba economizando tempo também quando a gente vai fazer alguma operação. Com o Smart Logger, a gente consegue baixar todos, até 5 logs por vez, se a gente precisar para fazer uma análise, e a gente consegue fazer atualizações e configurações em massa. Então, aquilo que eu ia configurar um inversor por vez, eu consigo ir e fazer um batch application, que a gente chama configuração em massa, e mudar todas as configurações. E aí eu vou até explicar um pouco, que foi uma pergunta que tinha no chat, trazendo aqui um pouco, que a gente consegue fazer conexões, por exemplo, com medidor e estações meteorológicas no Smart Logger. Ele permite que você conecte. Existe uma lista no manual do usuário em que a gente tem algumas estações meteorológicas que a gente consegue integrar no nosso Smart Logger, como também medidores. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Aí você vai subir essas informações na sua plataforma de gerenciamento remoto. E aí a gente também consegue fazer, o que eu vou falar agora, sobre alguns controles de potência ativa e reativa.
Então, a gente consegue, uma pergunta que tem sido feita bastante é o controle de potência zero. No manual do Smart Logger, diz alguns medidores que foram testados que você consegue fazer o ajuste de potência zero, o grid zero, a gente fala, ou seja, você vai limitar ou exportar para a sua rede. Normalmente a gente tem algum ambiente controlado, a gente não quer exportar essa parte de energia, a gente consegue deixar configurado junto com o Smart Logger. A gente também consegue alguns medidores com inversor residencial, mas aqui o nosso foco é o GC e o GD. Eu também consigo fazer alguns controles aqui de potência reativa que são interessantes. Então, acontece em algumas redes, a gente vê que a gente tem bastante problema, um dos problemas que a gente pega bastante é a parte de sobretensão. Como que a gente pode tratar essa sobretensão? Então, a gente vê que quando o inversor começa a gerar, a gente começa a ter uma sobretensão que o seu inversor está injetando corrente na sua rede e está contribuindo para um desbalanço. Então, a gente pode controlar também fazendo uma curva Q1. Essa curva Q1 é interessante porque ela vai começar a ter reativo de acordo com o fator de você colocar de tensão. Então, eu poderia ter se eu tivesse 10% a mais de tensão nominal, então a gente está falando, se o meu inversor tem 800 VCA de tensão nominal e eu tivesse 880, eu posso colocar um valor X de reativo para que meu inversor não desligue e ele tente regularizar a tensão. Isso é legal por quê? Porque quando a gente tenta regularizar, a gente vai evitar o inversor ficar caindo e a gente tenta ajustar isso. Então, você consegue ajustar um fator de potência para que a sua planta não caia, você vai sair provavelmente do fator de potência 1, mas você não tem a perda do seu inversor por alguns minutos. E aí a potência ativa a gente pode controlar todos os inversores, ele vai mandar set points para todos os inversores. Isso é importante, que muitas vezes quando a gente fala num cenário GD, a gente tem uma homologação para 5 megas, e a gente só pode, a gente tem um pouco mais de inversor instalado, de potência de inversor. Então a gente pode limitar pelo Smart Logger para que ele não ultrapasse esses 5 megas, um exemplo. E aqui é uma dúvida que acaba gerando bastante, que é como que a gente faz para buscar novos inversores. Então, a gente tem duas formas de buscar esses inversores. Ou a gente adiciona ele de forma automática, que ele vai começar a procurar, ou de forma manual. De forma automática, ele já vai ver o tipo de conexão, se ele está comunicando com RS485, ou se ele vai estar comunicando com o nosso M-Bus, que é a comunicação de força. Então, você pode fazer uma procura na aba de manutenção e você consegue direcionar os endereços Modbus. E aí tem um erro que a gente pega bastante, que às vezes a gente tem um endereço que é igual do Modbus. Isso acaba dando conflito para a leitura do Smart Logger. E aí ele vai verificar esse conflito e muitas vezes você quer subir para um supervisório essa informação e não vai subir a informação correta. Então, sempre a gente dedica um endereço Modbus para cada inversor seu. Então, quando a gente vai ver lá o RS485, o endereço dele, cada inversor tem que ter seu próprio endereço. Eles não podem assumir o mesmo endereço. Isso acaba causando um conflito da rede. Nessa aba mesmo, ele já te deixa manualmente você ajustar todos, ou ele vai ajustar de forma automática para você. Ele vai procurar, ele já adiciona todos na sua lista. E aqui um pouco falar sobre o código de rede, a configuração. Essa configuração de código de rede, ele já vem pronto. A gente tem duas configurações que são feitas. Ou a gente usa para a usina GC, de geração centralizada, o Brasil Anel MV800, e para a GD a gente usa a ABNT NBR 16149. Esses dois códigos de rede, eles vão já cumprir com a regulamentação da rede de acordo com as normas vigentes. Então, a gente vai ter um que vai ter da ONS, que já é o de GC, e o outro com a nossa ABNT para as usinas GDs. Depende muito em qual cenário você está digamos, enquadrado. Essa configuração a gente pode fazer de forma em massa. Então, a gente pode aplicar em todos os inversores, uma vez configurado, para que façam de uma vez só. Essa configuração é a única e necessária para que o inversor comece a gerar. O que acontece, que é um erro que a gente pega bastante? Quando essa configuração não é feita, o usuário ele tem um alarme de sobrefrequência de rede. O alarme de sobrefrequência de rede ele acontece quando a gente não coloca o código de rede exato, porque ele vem, se eu não me engano, é o código da Argentina, o primeiro da lista, e é 50 Hz. Então, no Brasil, a gente nunca pega o problema de... É muito raro a gente pegar problema de frequência na rede. A gente pega quando
não é feita a configuração correta do inversor. Então, isso é um outro ponto para se verificar. E aqui a gente pode comandar um dispositivo, a gente pode comandar todos para desligar. Então, a gente pode ter um desligamento de todos os inversores. No Smart Logger também, ele tem uma opção das entradas DI. Então, o que a gente pode fazer com essas entradas DI que muita gente tem aplicado? A gente pode, quando tiver um DI nesse inversor, a gente pode mandar esse DI desligar os inversores ou eles ligarem os inversores. Qual o cenário que a gente vê uma aplicação que tenha acontecido? A gente vê em cenários que a gente tem algum tipo de gerador que precisa desligar o inversor em certo horário quando entrar o gerador. Então, é usada uma entrada digital digital para que você possa enviar um comando para o inversor desligar quando ele receber esse input. A gente também consegue usar as próprias entradas DI de forma customizada. Essa entrada DI a gente consegue colocar temperatura de óleo, alarme de temperatura de óleo de transformador, ou outros alarmes que você pode escrever por você mesmo, e o status também. Então, você pode configurar se ele é normalmente aberto, normalmente fechado, para que você consiga usar. Eu gosto de, quando eu explico um pouco do Smart Logger, eu gosto de dizer que ele é um equipamento muito versátil na aplicação e para ajudar a parte de OEM. Então, você consegue integrar o seu sistema em um equipamento só para que facilite o dia a dia. E aqui falando um pouco sobre o NetIco, já respondendo a pergunta do Gabriel, a gente consegue acessar por esse site aqui o NetIco, no https://br.fusionsolar.huawei.com. Ele na nuvem, ele é gratuito para todas as pessoas, então é só você fazer um registro, e ele uma vez que você configurar o mesmo endereço no seu Smart Logger, você consegue ter acesso a ele. O que a gente consegue fazer nele? Vamos lá. O meu SAN 2000 é aquele nível 0, que eu estou na frente do equipamento. O meu Smart Logger é o nível que eu estou ali, nível 1, dentro da usina, acessando ele, verificando, acessando remotamente, num N10, num equipamento que eu possa entrar remotamente na minha usina. Já o NetIco ou o Fusion Solar, eles são a minha plataforma que eu estou um nível acima, então eu consigo verificar toda a minha usina de forma remota. Então, vocês conseguem verificar tudo. Resumindo um pouco isso. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque esse é um tema para um outro webinar que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o uso da plataforma e as ferramentas que a gente tem dentro dela. E aqui dentro a gente vê um geral dele, que a gente também consegue visualizar toda a minha planta, a gente consegue ver a geração, todas as minhas strings, eu consigo ver o que está acontecendo com o meu inversor. Ele também mostra status verdes, vermelhos, e aqui, respondendo a pergunta, na minha plataforma NetIco eu consigo individual, já no meu Smart Logger eu consigo mandar comando em todos para desligar eles. Aqui eu consigo também fazer todas as configurações remotas. Então, se eu tenho um problema de sobretensão, o que eu posso fazer remotamente? Eu posso tentar remotamente, sem precisar acessar ele, mudar um parâmetro de proteção. Os parâmetros de proteção eles são abertos para que possam ser alterados. Ou eu posso também pegar e ajustar minha potência ativa. Então, eu consigo dar set points de potência ativa e reativa para que eu tente ajustar aqui. Ele também permite que a gente faça a nossa curva IV. A curva IV ela é bem simples, ela é uma licença que é aquisitada à parte, e eu só preciso configurar dentro da plataforma com o meu datasheet do meu módulo. Então, eu preciso saber como está a minha configuração da minha string. Com isso, eu já consigo rodar minha curva IV. É só ter um dia limpo, ou seja, um dia sem muitas nuvens para não interferir no meu resultado. E a gente fala que tem que ter no mínimo 600 watts por metro quadrado. A gente consegue fazer ela de forma remota e a gente pode fazer quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. Já aqui, eu queria mostrar para vocês, demonstrar o que é a curva IV, ou seja, o que a gente resulta a curva IV, o que a gente consegue ver com a nossa curva IV. A curva IV, a gente vê já os problemas que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente olhar esse gráfico aqui, ele é gerado de forma automática. Então, na nossa plataforma, vai gerar um gráfico para a gente dizendo os problemas. Então, eu tenho no total 600 strings. Dessas 600 strings, a gente vê aqui o verde maior, na legenda, a gente tem 577 strings que estão normais. Já eu tenho 15 ali na rosa, que elas estão com uma curva anormal no meu máximo meu ponto de máxima potência. E aí ele já vai me direcionar para qual string e qual inversor está esse problema, para que eu possa ser
já direcionar a equipe de OIM para verificar. Então, a gente vai lá, vai fazer uma verificação, vai ver se tem algum módulo trincado. Ele também vai me sugerir como fazer essa correção e qual pode ser a causa raiz disso. Aqui embaixo, a gente vê que ele vai gerar uma curva EV para cada string min. Então, a gente tem aqui PV1, PV2, PV3, PV4. Ele vai gerar um relatório completo e depois ele vai gerar um relatório resumido dizendo onde estão os meus problemas. E a gente pode enviar, se a gente tem uma central de OIM, a gente já direciona o nosso OIM para que faça essa correção na nossa usina. Então, ele ajuda bastante. E aqui um pouco trazendo de boas práticas, algumas situações que a gente acaba pegando no dia a dia, em campo. Queria falar com vocês como que a gente pode ter as nossas boas práticas de manutenção. Então, primeiro a gente tem que entender todos os componentes, a gente tem que saber o que a gente tem na nossa usina, a gente tem que entender os manuais. Eu digo sempre que o manual tem que, de quem trabalha com a IEM, ele tem que ser o melhor amigo e andar debaixo do braço. Por quê? Porque ele vai te guiar como você conseguir operar e dar manutenção no seu equipamento e também vai conseguir, às vezes, tirar alguma dúvida de você. A gente tem que saber também quais componentes a gente tem que ter um controle de estoque de spare part e como que a gente vai fazer ativar a garantia. Isso vai ser um tema que a gente vai falar até ali também. E não esquecendo, no manual, ele sempre vai falar as manutenções que a gente tem sugeridas para cada equipamento. Então, a gente tem que entender para que a gente não perca a garantia. Além da instalação, as manutenções que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre planejar isso de forma anual, semestral, conforme for a necessidade da nossa usina. E sempre que necessário, uma coisa que a gente percebe nesse mercado é que a gente tem muita rotatividade. E às vezes as pessoas acabam não conhecendo o equipamento. Então, sempre que necessário, a gente precisa reciclar a equipe. A gente fala que a gente tem que fazer uma rede, ou seja, quem já sabe mais numa planta explicar para aquela pessoa que entrou. E sempre que necessário, consultar também o fabricante caso tenha uma dúvida. Não fazer ou improvisar ferramentas, ou então tentar arriscar alguma coisa. Sempre consultar se tiver alguma dúvida. Então, primeira parte que a gente tem aqui um caso que ele tem um positivo e um negativo. O que a gente vê aqui? A gente vê primeiro que ele está respeitando, ou seja, ele tem uma estrutura interessante, ele está respeitando a altura do solo. Isso a gente tem muito problema em muitas usinas, que a gente acaba vendo que as pessoas acabam colocando abaixo dos 60 centímetros de altura. O que a gente tem quando acontece 60 centímetros de altura? A gente tem um inversor que ele está muito próximo do solo, a gente vai dificultar um OIM e a gente também vai deixar mais próximo de vegetação ou até de umidade, que pode chegar a fazer com que o inversor não tenha a performance que ele deveria ter. Então, outro problema que a gente vê aqui, um dos problemas que a gente vê aqui, por que está o X, essa planta está em período de comissionamento, mas a gente vê que a gente não tem a vedação dos tubos. Então, é importante, toda vez que a gente vai fazer uma instalação, a gente vai passar, a gente faça a parte de vedar a nossa entrada de cabo. Então, a gente vê que os cabos CC e os cabos os cabos CC e os cabos CA não tem a vedação no canaflex dele. É importante para que não entre umidade, não entre animal. A gente pega bastante caso de roedores que entram e acabam roendo o isolamento. Então, você acaba fechando um curto. Então, na parte do tubo, que é onde está abrigado para eles, é importante que sempre sejam vedadas essas instalações. E outro tema que a gente vê aqui que também precisa é que a gente não tem tagamento no inversor. Então, quando a gente está num OIM e a gente vai direcionar, é bom que a gente tenha tag nos cabos, para a gente saber de onde vem e para onde vão esses cabos, e a gente tem o tag do próprio inversor. Nesse inversor, se alguém me falasse que um inversor 3 ou 4, eu não saberia me direcionar, pois ele não tem um tag. Eu teria que ter um mapa na minha cabeça para que eu pudesse ir. Isso acaba evitando erros na parte operativa. Se você tem um disjuntor de CA que você está falando que está o inversor 4, você às vezes pode ir para o inversor errado. Lembrando, sempre antes de tocar, a gente tem que ter um multímetro, um alicate amperímetro para confirmar que esteja desenergizado realmente. Outro tema que a gente pega bastante é que esses inversores, eles vêm com um conector embaixo dele. O modelo desses inversores é o Evo 2 da Staub. Ele sempre é entregue com ele, tem as conexões que são para o próprio inversor. Então, ele vem 18 pares de conexão. A gente acaba vendo que as pessoas acabam utilizando outras conexões e não as originais que vêm com o inversor.
isso pode invalidar a garantia, pois às vezes pode ter um contato que não está adequado e pode gerar um ponto quente. E isso pode derreter conector. Então é importante a gente usar sempre as instruções do manual e o que é entregue com o inversor e não usar conectores paralelos também. Então, aqui nessa imagem, a gente já vê um inversor extremamente baixo. Então, vocês conseguem ver que, nesse caso, o IM quase que fica impossível você conectar ou desconectar qualquer cabo CC aqui. E você também tem que, se você tem uma vegetação em volta, quando essa vegetação crescer, ela já vai atingir diretamente. Um ponto positivo nessa nossa lateral aqui é que a gente vê que a pessoa manteve, sempre que está não utilizando as conexões, ela mantém a vedação. Isso é importante também para a gente ter uma boa durabilidade. Então, a gente vê aqui que com o inversor são entregues algumas tampas para as nossas conexões. Então, caso eu não utilize, eu sempre vou deixar ela fechado para que não oxide nem entre nenhum tipo de pó ou umidade aqui. E um tema que tem gerado, às vezes, problema é o tema de vedação. Esse inversor, ele vem com dois tipos de borracha. Ele vem com uma borracha para cabos monopolares ou multipolares. O que é importante quando a gente vai fazer essa conexão dos nossos cabos? Então, a gente sempre tem que subir ela o mais rente possível e o mais certo possível para a entrada desses nossos cabos. Então, o que a gente vê na imagem da esquerda, a gente vê que a gente tem um espaço que facilmente pode entrar um animal. Se um animal entra nessa parte, a gente vai fechar, ele vai com certeza fechar um curto com a parte de conexão. Então, já no lado direito, você vê que a pessoa subiu com os cabos retos na conexão, então você não tem a borracha sendo forçada, e você tem uma vedação, um corte exato para a entrada dos meus cabos, ou seja, não vai permitir que entre um animal aqui. Então, você vê a diferença do lado esquerdo para o direito, onde você tem o lado esquerdo forçando a borracha, e já no lado direito, ele entra totalmente certo nos buracos para cada cabo. Então, aqui vocês podem ver também na imagem da esquerda, o que a gente tem aqui é que essa conexão ela está bem dividida aqui na subida dos cabos, a vedação dela está ok, e a gente tem uma boa distribuição dele. Na segunda imagem, a gente vê o que a gente sempre recomenda, que é aqui a gente passar a parte de termorretrátil nesses dois, mas também fazer a marcação sempre de torque. Então, tanto no meu terra quanto no meu cabo CA, eu vou verificar o torque e fazer a marcação. Dentro da própria caixa do inversor, é entregue um guia rápido onde ele vai te mostrar os requisitos de instalação e o torque, por exemplo, que você tem. Caso a pessoa não saiba, no próprio inversor, aqui atrás desses cabos, ele te vem o tamanho da borracha e ele vem também qual o torque aplicar para as conexões aqui. Então, ele vem um guia também colado na própria chapa do inversor para como realizar essas conexões. E aqui um caso mais extremo, que a gente tem pego bastante problema, que é a parte de vegetação. Então, a gente tem pego muitas plantas que, às vezes, a gente tem dois casos, na verdade, que a gente tem pego. A gente vê plantas que elas estão antes de operar, então, elas, às vezes, demoram um tempo para entrar em operação, e a gente vê que a vegetação cresce, e aí você tem muitos perigos para você rodar um inversor. A gente está falando de equipamento elétrico, a gente está falando de um inversor que tem 215 kW de potência, ou seja, uma potência considerável para você rodar. E às vezes, por questões de tempo, a pessoa deixa esse inversor numa área que está exposta ao mato e não faz uma área. Então, o que é importante? A gente nunca vai instalar esse inversor em uma área de materiais inflamáveis, a gente sempre vai tentar deixar uma área para esse inversor que ele não fique exposto à vegetação, porque além de problemas que a gente pode ter com isso, o que acontece aqui? Nesse inversor, a gente tem na imagem aqui do meio, vocês veem que ele tem uma ventilação externa, não tem nenhum contato com o interno, é só para refrigerar a parte dos dissipadores de calor dele. Vocês podem ver aqui que nessa imagem você já teve um mato que com o tempo secou e já estava travando. O que acontece quando esse mato cresce? Então, primeiro, ele vai secar, o inversor ele vai aquecer, tem um risco de incêndio também se tiver algum tipo de curto, e você também vai ter, nesse caso, você tem um bloqueio da ventilação. O que acontece se eu não instalei um inversor de acordo com o manual, com as distâncias necessárias? Eu posso ter um sobreaquecimento. E aí vem uma pergunta que acontece muito para a gente. O inversor ele te mostra uma temperatura interna dele. A gente tem um relativo de curva com a temperatura externa,
dentro dele ele vai chegar acima de 70 graus tranquilamente, só que se ele passar de uma certa temperatura, ele vai começar a fazer o derating de produção, que é o que é o derating de produção? Ele reduz a geração do inversor para que ele resfrie. Então, eu vou começar a perder minha produção por causa de questões de manutenção. Então, a gente vê que em alguns outros casos também, o mato acaba crescendo nos inversores e não é feito o OIM regular. Como que a gente vai definir esse OIM nosso? A gente tem que conhecer a nossa planta. Então, aquele primeiro slide, a gente tem que saber com quanto em quanto tempo que vai ser necessário. Tem regiões que às vezes não cresce tanto mato quanto nessas das fotos, e outras que já crescem. Então, a gente vai ter que programar a nossa manutenção para que não chegue a isso. E é importante, toda vez que eu tirar esse mato, eu também tenho que afastar do meu inversor. Eu não posso deixar esse mato seco em torno do meu inversor aqui. Então, é importante a gente também fazer a coleta desse mato. Então, esse é um caso que acaba sendo bem crítico, que acaba impactando bastante também na parte de geração do inversor. A gente acaba tendo bastante derating. O inversor mesmo, por exemplo, nesse caso do ventilador, ele vai te avisar. Ele vai falar assim, olha, o seu ventilador 2 está parado. Ele vai continuar funcionando, mas ele vai entrar em derating, ou seja, você vai perder a sua produção. Então, você tem que ir lá, verificar e dar manutenção. E a gente volta naquele tema que o Cauê falou, sobre você poder agir rápido. Então, se a gente tem informação, a gente sabe o alarme, sabe onde está, a gente consegue fazer uma curva V, a gente vê o problema, a gente consegue sim atuar rápido. O que a gente tem que ter a disciplina de verificação para que a gente possa sempre acompanhar esses problemas e verificar e solucionar a tempos. E aqui algumas dicas que a gente coloca aqui de manutenção preventiva. Esses inversores, a gente vê que a gente consegue, a gente diz que é não ficar tocando nele. Então, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar limpeza, a gente vai verificar se ele está com pó, vai limpar a parte de refrigeração dele, a gente vai ver se não tem mato, a gente vai tirar o mato em volta dele, a gente vai verificar também o status dele, vai ver se... isso a gente pode verificar de forma constante, não precisa ser só semi-anual, a gente pode verificar constantemente. Então, a gente vai ver se os valores de CA estão sendo estão sendo lidos corretamente, os valores CC, minhas correntes, eu posso ver tanto localmente com o aplicativo, ou eu posso ver remotamente. E as conexões elétricas. O que a gente pode fazer para verificar as conexões elétricas? Lembra que eu falei para a gente marcar o torque lá em cima? Então, eu posso ver se o meu torque não teve dilatação de parafuso, eu posso ver se não andou, eu posso fazer uma termografia para verificar ponto quente, isso não só do lado do CA, mas a gente verifica também do lado do CC. E aí até é importante, isso eu vou lembrar vocês, como que a gente verifica, deixa eu voltar aqui numa foto do inversor, como que a gente faz a termografia? A gente vai fazer nas conexões externas dele, a gente não vai abrir a tampa do inversor. Esse inversor não se abre a tampa para fazer uma termografia, não se abre a tampa dele para fazer uma manutenção. Toda a conexão dele, ela está do lado direito dele, no lado que a gente chama da porta CA. A porta branca dele a gente não abre, pois aí onde estão as placas a gente não pode abrir, pois pode prejudicar a garantia dele. E aqui também a gente vai verificar o nosso aterramento, então a gente vai verificar se não tem oxidação, como que está o estado do nosso aterramento, para ver que esteja totalmente ok. E aqui eu vou deixar algumas principais falhas que a gente tem. Então, uma das principais falhas que eu acho que a gente pega são falhas relacionadas a isolamento, que eu comentei com vocês antes. Então, a gente vai verificar isolamento dos cabos, vai rodar um teste de isolamento dos nossos cabos solares. A gente vai verificar também, a gente pode verificar se às vezes é um curto do inversor. Isso pode acontecer. Então, a gente mede entre os dois terminais e vê se tem menos de 1 kΩ. Se tiver menos de 1 kΩ, pode ser um problema do inversor. Mas é mais raro esse caso. Normalmente, a gente pega quando são conexões com problema. Então, eu vou até a planta, eu vou fazer um check-up geral da minha planta, eu vou verificar se eu tenho algum cabo que está com algum dano ou que pode ter entrado umidade. Eu vou verificar se nessa umidade que entrou pode ter colocado água nos meus conectores, vejo se tem algum problema de isolamento. E também um segundo problema que eu comentei é sobre frequência, que normalmente ele está ligado a código de rede, vou verificar se é o código de rede errado. A gente tem um outro problema que acontece, que às vezes é a falha de comunicação com a nuvem. Quais que são os passos que eu faço para essa falha de comunicação com a nuvem? O que é a nuvem? A nuvem é o nosso Fusion Solar, o nosso NetIco, é o nosso gerenciamento em nuvem.
Então, primeiro eu tenho que saber quem que eu adiciono quando eu vou adicionar um equipamento. Eu vou adicionar só meu Smart Log, se eu for adicionar na nuvem. Ou eu adiciono meu Smart Dangle. Eu não vou adicionar meu inversor. Eu adiciono um equipamento que controla eles, Smart Logger ou Smart Dangle. Depois eu tenho que verificar se caso ele não realizou a conexão, mesmo com o serial certo, eu vou verificar se algumas portas estão liberadas. Ou seja, eu vou verificar se as minhas portas do meu roteador estão liberadas para que comuniquem com a nuvem. E se está liberado o endereço para comunicar com a nuvem. E caso a gente não consiga, a gente vai entrar em contato com o TAC para que eles verifiquem se pode ser algum outro problema. Mas são os passos básicos para a gente tentar solucionar. Outro problema que a gente tem é o problema de sobretensão. O problema de sobretensão é extremamente comum. A gente tem algumas formas de solucionar, que é ou a gente vai tentar ajustar com uma curva QU, conversar com a concessionária para ver se eles conseguem regular o TAP onde seja essa terminação, o TAP do tráfego que esteja enviando para esse meu inversor, ou então a gente também vai fazer um ajuste na potência dele, alguma limitação. Não recomendo limitar a potência, que isso normalmente é esquecido por quem for fazer. E até tem uma forma, só vou mostrar aqui para vocês, que é importante que vocês conheçam, pois toda vez que o meu Smart Logger ele recebe uma ordem de potência, ele vai ficar, se vocês olharem nessa parte inferior, ele me mostra aqui embaixo toda vez que eu tenho algum tipo de limitação. Então, eu tenho aqui embaixo Grid Dispatch, eu tenho meu P e o meu Q, ou seja, meu Q está sendo limitado a 100 quilos, não, 100%, desculpa, ou seja, 100% dessa planta, ele está no máximo. Mas se eu tivesse alguma outra limitação, ele me aparece aqui qual a minha limitação do meu circuito. E por último, a corrente reversa de string, que é algo que acontece bastante. Normalmente esse problema ele acontece quando o inversor está desligado, e ele acontece porque eu tenho no mesmo MPPT configurações distintas de string. Então, eu vou ter uma string que está com algum módulo defeituoso, ou até menos módulos, e no mesmo MPPT, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar a mesma configuração, ou seja, se eu usar 30 módulos em um, eu uso 30 módulos na outra string. Então, isso é importante, senão isso me causa uma corrente reversa. E, por último, falar com vocês sobre suporte da Huawei no Brasil. Então, a Huawei está há 24 anos no Brasil. A gente tem localmente centros de spare parts distribuídos. Nesse centro de spare parts, hoje a gente tem um centro em Sorocaba e Cajamar, que ele é dedicado a spare part. Esse centro ele não faz venda de equipamento, a gente só deixa algum spare part que é baseado com a quantidade de produtos que a gente tem no Brasil. E quando existe algum defeito no inversor, a gente faz a troca desse inversor enviando um inversor novo. A gente não faz o reparo dele, a gente envia um inversor novo e depois a gente coleta esse inversor antigo. Todo esse trâmite de envio e coleta é feito a cargo da Huawei. A única coisa que a gente precisa é que a gente precisa emitir uma nota para alguém que tem um CNPJ, só emite de empresa para empresa. Mas a gente funciona fazendo troca de inversores ao invés de reparo. A gente tem um suporte técnico nosso, que ele fica no México. A gente tem o nosso TAC, que é o nosso Technical Assistance Center, em que ele está disponível para tirar dúvidas e também a questões de garantia quando necessário. A gente também conta com uma equipe local para prestar suporte. E aqui queria explicar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode entrar em contato com o nosso TAC e até abrir uma garantia ou alguma pergunta de produto. Então, a gente primeiro vai mandar um e-mail. Nosso e-mail de suporte está aqui, que é o LA de Latinoamérica, _inverter, _support, onde a gente consegue mandar um e-mail com a nossa dúvida. Quando a gente vai abrir uma garantia, o que a gente precisa para abrir uma garantia? A gente precisa basicamente de 3 informações. Primeiro, uma descrição do problema. Segundo, o log. E depois uma foto do serial number. A partir disso, pode ser que, dependendo do problema, pode ser que seja necessária alguma outra informação, mas o básico para a gente poder entender e já dar andamento na garantia são essas 3 informações. Um descritivo de problema, abertura de garantia, descritivo do problema, foto do serial e também a parte de log. O log é extremamente importante para que a gente entenda. O TAC vai abrir um SR, que é o Service Request, vai analisar e vai confirmar se é garantia ou não. Uma vez confirmada, ele envia um requisito de material para o nosso pessoal de equipamento. Eles vão entrar em contato com o warehouse, onde o warehouse entra em contato com o cliente marcando uma entrega.
Uma vez confirmado, ele é despachado em 2 dias esse equipamento, uma vez confirmada a garantia. É entregue o spare part para o cliente e depois é marcado uma coleta dessa peça defeituosa para a Huawei. Ou seja, você vai ter o spare part antes de você enviar o defeituoso. Então, é assim que funciona o processo. Caso você não consiga o log, Wanderson, é só você explicar que você não consegue o log no e-mail. Aí você explica para o TAC que você não conseguiu o log. Tudo bem? Então, mais ou menos essas informações que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para a gente que a gente responde aqui também, tá bom? Ok, Vanessa? Vou passar aqui para a Vanessa um pouco. Vanessa? Alô? Ótimo. Bom, acho que percorremos diversos assuntos e, inclusive, muitas perguntas já foram até respondidas. Eu acho que deu para atuar de uma maneira bacana aqui através do chat. Eu queria só aproveitar para disparar o link para vocês fazerem o quiz. São 5 minutos. Enquanto vocês estiverem fazendo o quiz, eu vou deixar um vídeo rolando e após o quiz eu já solto a pessoa que vai levar o kit de brindes aqui da Huawei, pode ser? Eu vou disparar aqui, no alto da telinha de vocês vai ter um botão para poder clicar e já acessar o nosso formulário. Vou soltar aqui para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho que deu... Vou soltar aqui. Pronto. Podem começar a acessar aqui. Muito obrigada, viu?
Oi, pessoal, passamos os nossos 5 minutos. Deixa eu pegar aqui. Nós tivemos aqui, até o momento, 53 respondentes, e nós temos a primeira maior pontuação recebida, que é de Daniel Couto, daniel.couto.br é o e-mail, e você leva, então, a gente vai entrar em contato pelo seu e-mail, e você leva, então, esse kit de brindes da Huawei, tá bem? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, foi um webinar extremamente produtivo, ultrapassamos aí a marca da 1 hora de webinar, mas eu acho que valeu a pena até o final. Obrigada por terem permanecido conosco, e nos vemos no próximo webinar. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós temos um próximo webinar, que vai falar sobre riscos de arco elétrico em instalações de telhado. Então, acho que é um tema também focado em segurança, que é um dos pontos que a Huawei preza tanto, que eu acho que é interessante vocês participarem dessa discussão também. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, pessoal.